E aí, já parou para pensar que o segredo para o sucesso pode ser justamente o contrário do que todo mundo prega? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora, que diz que para prosperar, talvez a gente precise se tornar um pouco chato. Pois é, a ideia central que vem de um vídeo do Thiago Ora é essa mesma. Ele argumenta que o caminho de verdade para a prosperidade não é sair por aí agradando todo mundo. Pelo contrário, é ter princípios tão firmes, mas tão firmes, que sim, isso pode acabar incomodando algumas pessoas. E tudo começa num lugar que, olha, acho que todo mundo conhece bem, aquele medo de decepcionar os outros. A fonte dessa ideia diz que esse medo é tipo uma âncora, a principal barreira que impede a gente de seguir o nosso propósito de verdade. Essa necessidade constante de aprovação é um obstáculo gigante para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto espiritual. Sabe como é? Aquela sensação de que, para a gente dar o próximo passo, a gente precisa da validação de todo mundo, o que, vamos combinar, nunca acontece. Tá. Se o problema é essa tentativa de agradar sempre, qual seria a solução? É aqui que a coisa fica interessante. A proposta vai totalmente na contramão. Em vez de agradar, a ideia é ser o chato. Mas calma lá. Ser o chato nesse contexto tem uma definição bem específica. Não é sobre ser grosso, mal educado, nada disso. É sobre ser tão firme nas suas crenças e valores que a opinião alheia simplesmente para de te afetar. Essa mentalidade é fundamental para quem está entrando numa nova fase de crescimento. Pensa nisso como um filtro natural. Quem não está na mesma sintonia, quem não divide os mesmos valores, bom, essas pessoas acabam se afastando por conta própria. É claro que assumir essa identidade tem seu preço. As consequências sociais são bem diretas e nem sempre são fáceis de encarar. O autor faz um contraste bem forte entre a vida dele no passado, quando ele era o agradador cheio de amigos, e a vida atual, com menos gente por perto, mas muito mais próspera. A lição aqui é bem clara. A busca por um propósito maior exige um foco que muitas vezes afasta quem não está na mesma caminhada. E aqui a gente vê os dois caminhos, lado a lado. De um lado, o agradador, que foge de conflito e acaba estagnado. Do outro, o chato, que banca seus princípios e vai atrás da prosperidade. No fim das contas, é uma escolha entre ser popular e seguir um propósito. E para não ficar só na teoria, o autor dá exemplos bem práticos dos seus princípios, tipo regras rígidas em casa, limites financeiros bem claros. São atitudes que para alguns podem até parecer chatice, mas que para ele são essenciais para proteger o que realmente importa. Para mostrar o perigo de não ser chato, a fonte conta a história do cunhado. Uma tentativa de ser gente boa, de ajudar, acabou virando um problemão financeiro e familiar. É um exemplo perfeito de como a falta de limites pode custar bem caro. Mas de onde vem a inspiração para essa firmeza toda? Bom, o autor vai buscar em figuras bíblicas os exemplos máximos de pessoas que foram chatas por uma causa muito, muito maior. O primeiro exemplo é o conflito entre Jesus e Judas. A ideia aqui é que Jesus tinha uma missão espiritual muito clara, e ele se recusou a desviar dela só para agradar as expectativas políticas da galera da época, incluindo a dos próprios seguidores. A grande decepção de Judas teria vindo exatamente daí. Ele esperava um líder político para uma revolução aqui na Terra, mas a missão de Jesus era outra, era espiritual. E essa firmeza no propósito original é o que o autor define como ser chato para o mundo. E a lição dessa história é trazida para os dias de hoje. Basicamente, seja o chato que pensa com a própria cabeça. Não se prenda totalmente a uma ideologia de esquerda ou de direita. Siga os seus próprios princípios, custe o que custar. Ok, a gente já entendeu que o caminho é difícil, que é solitário, mas e a recompensa por toda essa firmeza? A fonte encerra com um exemplo poderoso de fé e de recompensa divina. Jó é colocado como o exemplo máximo de alguém cuja fé inegociável o transformou num chato para as forças da dúvida, do desespero. Ele simplesmente não abria mão do seu princípio fundamental. Não importava a pressão. A história de Jó é uma jornada de perdas que a gente mal consegue imaginar. Perdeu a riqueza, a família, a saúde. E mesmo com tudo isso desabando, ele se recusa a abandonar seu princípio central de fé. É o teste no nível máximo. Essa é a resposta de Jó para a esposa dele quando ela manda ele amaldiçoar a Deus. O autor do vídeo destaca esse momento como o auge de ser chato. É a recusa em ceder, mesmo quando tudo parece completamente perdido. E o resultado de tudo isso? Por ter se mantido firme nos seus princípios, Jó foi recompensado com o dobro de tudo que ele tinha perdido.
É a ilustração final do poder de ser inabalável. E assim, essa análise toda se transforma numa pergunta final e bem provocadora. Depois de explorar essa ideia de ser o chato, a questão que fica é o que para cada um de nós simplesmente não está à venda. Quais são os nossos princípios inegociáveis?